Fala galera, bom te ver por aqui em mais um episódio do Pod Imóveis, o primeiro podcast imobiliário aqui de Brusque e região. Se você já assistiu o Pod Imóveis, curte, compartilha, comenta, vamos engajar os grandes players da região que vem trazer informação, conhecimento e é justamente isso. Eu sempre falo, toda vez que eu sento nessa cadeira é uma cadeira de aprendizado para mim. Muitas vezes o convidado que eu trago por aqui é um tema, é um assunto, além de ser uma pessoa que me inspira, também vai me trazer informação. E o convidado de hoje é um amigo de longa data que eu sempre admirei o trabalho, sempre admirei que o cara tem uma cabeça para investimento, para rentabilidade, enfim, sempre pensando à frente. E juntou que ele hoje é corretor de seguros e trabalha num segmento que, para mim, é algo que eu não conheço muito, mas que está em expansão, veio com grande crescimento na região e aposto que para você também pode ser um ramo, pode ser um caminho que muitas vezes a gente vem com algumas crenças, alguns mitos e hoje esse cara que é um grande amigo meu vai desmistificar, te entregar informação sobre o seguro de vida, que é o meu grande amigo Gabriel Zulian, corretor de seguros, investidor também, empresário. Meu amigo, muito obrigada por ter topado participar do Pod Imóveis. É uma honra te ter aqui e realmente tudo que eu falei é do coração. Te admiro desde a época de bancário. Muito bacana, a gente sempre trocou essa vivência de número, mercado imobiliário, rentabilidade. E eu não poderia pensar em outra pessoa para estar aqui hoje. Gabi, muito obrigada mesmo, viu? Obrigado também, né? Primeiramente, obrigado pela oportunidade. Imagina! A gente está conversando um pouco, né? É recíproco também a admiração que eu tenho por ti. Sempre te achei uma mulher engajada, fantástica. Sempre teve uns insights diferentes, que né? massa. Dos demais, né? Então, tanto aqui, hoje se configurou uma player de alto nível no mercado imobiliário, não só na região de Brusque, né? Então, satisfação imensa. Primeiramente, também, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo. E vamos lá, vamos para esse bate-papo. Vamos lá. Gabi, eu já venho te acompanhando há um tempo nas redes sociais, esse teu trabalho com a MetLife, que é a corretora de seguros, antes de a gente sentar aqui na mesa. Tu já me falou um pouco sobre a empresa. Eu te falei que eu acompanhei o crescimento nesses últimos 2 anos da MetLife dentro do Brasil. E aí tu me explanou um pouquinho, enfim. Mas antes de a gente entrar nesse assunto, quero conhecer um pouco do Gabriel, como ele chegou na MetLife, como ele entrou nesse ramo, nessa empresa, abriu a sua empresa de seguros. Te acompanho, sei que tu veio do bancário, mas como que começou essa jornada até tu chegar aqui? Bom, vamos lá. Sou natural de São João Batista, né? O pessoal às vezes vai notar um pouquinho Batista. o X. O X, ele é... Clássico. Bem clássico, né? Eu venho há 10 anos de carreira bancária. Comecei a trabalhar muito cedo, com 12 anos, ajudava a minha mãe no mercado calçadista, que lá na nossa região é muito amplo, né? Muito forte, né? Exato, e é o que hoje é a vaquinha leiteira do pessoal de São João, é o mercado calçadista. Daí, com 20 anos, eu entrei no mercado bancário, né? Eu trabalhei no Sicoob, 5 anos, né? Dos 20 até os 25. Trabalhei mais alguns anos na ViaCred. E daí me despertou algumas necessidades de querer crescer, desenvolver e aumentar meu portfólio, né? E tive um convite de um gestor da MetLife para me convidar para conhecer um pouco o negócio, né? Porque como a gente estava conversando, né? O bancário, ele sabe um pouco de todos os produtos de investimento, mas ele não vai a fundo em quase nada. Né? Não se especializa, né? Exatamente. É a síndrome do pato. A gente não nada direito, não caminha direito e não voa direito. Então, eu fui me especializar, entender um pouco mais sobre o produto. E ali eu tive um encantamento. Porque eu sempre digo que a gente tem que vir para o mundo para fazer alguma coisa para alguém. Né? A gente tem que ter um propósito. E acredito que muito no meu trabalho e que ele vai beneficiar muitas pessoas ao longo da vida. Então, foi ali que eu descobri a MetLife, foi ali que eu me entreguei a esse negócio, virei o tal do PJ. Né? O cara era tranquilo, CLT, 10 anos de banco, uma carreira bancário, bem estável, consolidada, todo mundo. Cara, tu tá ficando maluco? Vai sair de um lugar onde tu já é gerente PJ, todo mundo te conhece, tem uma referência no mercado e tu vai vender seguro de vida, que loucura é essa? Né? Tanto é que a gente tem um bloqueio, o brasileiro hoje ele tem um bloqueio e um preconceito. Um julgamento sem conhecer
a real necessidade do produto. É exatamente isso que foi o que eu te falei no off. Tipo assim, cara, eu não conheço, então eu imagino que ainda o pessoal que está assistindo a gente também não conhece e tem esse preconceito. Porque o que a gente escuta? Ah, mas eu tinha seguro de vida e cobriu? Não. E, tipo, desmistificar isso pro pessoal, né? Muitas vezes a gente pensa, até como propriamente não é o seguro, mas não é convênio, é plano hospitalar, plano de saúde. Tu faz, tu paga caro, aí chega, tu não usa, não serve, enfim. O pessoal precisa saber, porque querendo ou não, é uma forma de segurança a longo prazo também, Exato. né? E não deixa de ser, de certa forma, um investimento também. Exatamente. Não direcionado ao mercado imobiliário, mas que vai fazer jus pelo pouquinho que tu me falou em relação a patrimônio, mas isso é um pouquinho mais para frente. Mas muitas vezes a gente está preocupado só tão com agora, que aí vai chegar um momento lá na frente, putz, e se eu não tivesse feito antes? Exatamente. Eu sempre digo, o que compra um seguro hoje é a tua condição física, a tua condição de saúde. A nossa vida, a gente pensa no momento que a gente está hoje e onde é que a gente quer chegar. A gente não pensa no trajeto. E esse trajeto, infelizmente, às vezes é tortuoso. E a gente não sabe o que vai acontecer. Então, a ferramenta do seguro, ele vem para quê? Para te proteger nesses aspectos. Hoje, a gente, como um pilar principal financeiro, aquilo ali vem apoiar, né? Lógico, depende da seguradora, vai depender do seguro, isso aí tudo a gente vai fazer uma amnésia da pessoa, entender qual é a real necessidade dela. E, Gabriel, o que é a MetLife hoje? Como que veio, o que surge, o que diferencia também das outras empresas, das outras seguradoras, para a gente partir realmente do ponto zero com o pessoal e entregar o início ao fim dessa jornada de conhecimento pro pessoal que assiste a gente. Perfeito. MetLife é uma multinacional, é uma empresa americana, né? Ela foi fundada em 1858, né? Pós-Guerra Civil Americana, Abraham Lincoln naquela época. Ela foi fundada para isso, para proteger os guerrilheiros, né? Então, ela foi fundada naquela época e desde aquela época eles cuidavam na questão de proteção. Né? E hoje a empresa já ramificou, né? Hoje ela cuida desde fundos de pensão, planos de aposentadoria, que são produtos normais do continente norte-americano, né? Então eles fazem essa parte também, até financiamentos no ramo imobiliário, eles fazem também, exatamente. Se a gente for parar para pensar, o Empire State Building, é um prédio, um cartão postal de Nova York, foi financiado pela MetLife em 1931. Caraca. Dentro da Grande Depressão, a MetLife estava muito bem. Financeiramente, ela financiou o Empire State. Caramba! Então é uma empresa também bem estruturada. Bem consolidada. Hoje a gente fala que a nossa empresa... Fala não, né? A gente tem fatos e dados que mostram que ela administra 4 trilhões de dólares anuais. Cara, não faz nem... A calculadora até trava se for fazer a conta. Exatamente. Nossa empresa hoje tem 100 milhões de clientes em todo o globo. Né? Então, ela é a maior companhia de seguradora de seguros individuais do mundo. Então, ela tem seu nome a zelar. Tá na Fortune, enfim, várias situações e bem reconhecida, né? É a empresa mais admirada no nosso ramo, no nosso segmento. Olha só. Mesma coisa que a gente viesse em Brusque e falar assim, vou ver quem é a corretora ou corretor de imobiliário mais admirado. Que trabalha com mais transparência, que traz melhores benefícios, que não pensa só num lado, pensa nos dois. E os teus concorrentes lembrassem de ti. Então é um número que a gente se ovaciona muito. Né? A gente é uma empresa mais admirada do ramo. E há quanto tempo a MetLife ela tá no Brasil? Porque muitas vezes a gente falando também de cidades mais do interior como a nossa, Brusque, São João Batista, enfim, muitas vezes tem essa preocupação, né? Ah, beleza, mas a gente tá falando de fora do Brasil. E aqui? Qual que é a trajetória também da empresa dentro do Brasil? Perfeito. A nossa empresa, ela teve a primeira sede no Brasil em 99. Então, vão fazer 26 anos. Então, ela já tem um longo tempo no nosso país. Só que ela no começo, ela atendia mais grandes corporações. Né? A gente pode falar de carteira de clientes. Chili Beans, Net, Natura, L'Oréal, o próprio Itaú, né? Cliente da MetLife. Várias grandes do mercado. De 2016 para frente, ela agregou a sua segmentação. É que como é uma empresa americana, ela vai trazendo produtos aos poucos. Né? Ela não traz todo o portfólio de maneira... Até para uma validação, né? Exatamente. Então, de 2016 para frente, a gente traz mais essa plataforma que ela cuida do profissional liberal, do empreendedor, do médico, do dentista, né? O pilar por trás do negócio acontecer, eu gosto de dizer isso. Legal.
né? Então foi 2016 que ela teve essa ascensão e aí ela vem crescendo e galgando passos bem largos aí. E, e quando tu fala assim do empreendedor, do profissional liberal, é como se fosse um foco da empresa atingir o seguro de vida para os empresários. Perfeito. Porque isso ele está interligado, isso tem a ver, porque, por exemplo, assim, Gabriel, hoje qualquer um pode fazer um seguro de vida. Exato. De uma forma genérica. Mas o processo da MetLife também é um pouco mais criterioso e faz essa análise de acordo com a realidade de cada um. Exatamente. Eu sempre digo, a gente faz a amnésia da pessoa para trazer um produto que seja aderente para ela, né? A pessoa que ela é CLT, lógico, a gente pode atender também, só que ela tem alguns benefícios que o empreendedor não tem, né? Por exemplo? Hoje o CLT, se ele sofre algum acidente, alguma coisa, ele vai para o INSS. Uhum. É uma ferramenta boa ou não? A gente não está aqui para julgar isso. Não vem ao mérito. Mas ela Existe. vai fazer sentido para ela. Uhum. Né? O empreendedor não. O empreendedor ele precisa de recurso financeiro. E muitas das vezes ele tendo uma incapacidade temporária de gerar renda, vamos entrar numa balança e essa balança vai ficar mais pesada tirando dinheiro do teu bolso. Total. Né? Então é aí que a gente atua. Né? A gente atua financeiramente. Eu sempre digo, nosso produto não é só um seguro de vida, é um seguro em vida e um seguro para perca de renda. Se a pessoa perder força laboral por um determinado tempo, opa, tá aqui o cheque. Uhum. Né? Então é assim que a gente trabalha. É como se fosse o, entre aspas, muito melhor, mas assim, o INSS do empreendedor. Exato. Porque a gente acorda desempregado todo mês, todo dia. Exatamente. Virou o mês, meu amigo. Não interessa quantas vendas que tu fez em fevereiro. Já estamos em março e tu tem que pagar as tuas contas de março. E se acontece alguma coisa? Exato. Eu sempre digo, o boleto ele não espera tu melhorar. Né? Então é por isso que a gente trabalha com um foco um pouco mais voltado ao empreendedor. Né? O empreendedor ele vai precisar da sua força laboral muitas das vezes. A tua empresa ela é o eu SA, né? Uhum. E tem que estar, tu és a linha de frente do negócio. Então, tu precisa ter uma proteção. Né? E essa proteção financeira ela vai atuar dessa forma. Ou tive uma dengue, alguma coisa. Lógico, tu vai tentar trabalhar. Mas, às vezes, tu tens um atestado aí de 15, 20 dias. Só que tu não vai te dar um atestado, tu não pode. Né? Uhum. Só que pelo menos uma reserva financeira tu vai ter para te aportar. Né? Eu sempre gosto de dizer, voltado para o mercado imobiliário. Boa. Eu sirvo para que nenhuma pessoa venda seu imóvel que batalhou tanto para comprar, ele vai liquidar aquilo ali por um problema financeiro. O problema financeiro quem vai estar gerenciando é eu e a MetLife. Porra. E esse é o nosso foco. Perfeito? Então, voltado para o teu mercado também, né? A gente tem que sempre dizer. Que eu acredito que tu já viu algumas situações da pessoa dilapidando um patrimônio, vendendo um bem por um valor muito mais barato, porque ele tinha que sanar algum problema. Porra, meu vô? Agora que tu falou, me deu até um insight. Meu vô, há alguns anos atrás, ele teve que vender uma das casas dele de aluguel para fazer uma cirurgia no coração. Perfeito. Aí a MetLife vai amparar isso ali financeiramente. É aí que a gente trabalha. E faz total sentido, né? Porque vamos voltar de novo para o mercado imobiliário. Muitas vezes o próprio empresário está só pensando em investir, fazer patrimônio. Não, tem que pensar lá na frente, tem que fazer o meu patrimônio. E se ele não pensar em vida agora no próprio seguro dele, para isso não acontecer? Poxa, terminei de pagar o meu primeiro investimento, agora eu vou botar para alugar e dar um BO. Exato. E aí tu ficou, sei lá, 60, 90, 120 meses pagando um imóvel. Que beleza, tu ganhou a valorização, pipipi, mas agora que tu ia começar a ver os frutos dele caindo na tua conta e tu vai ter que vender para fazer uma cirurgia no coração. Exato. É o que eu falei, a gente não pensa no trajeto. A gente pensa no fim da estrada. E querendo ou não, é uma estratégia de investimento também. Lógico. Se a gente for ver alguns gurus do mercado financeiro, a Bruno Perini, a Thiago Nigro, a própria Carol Pfeiffer, eles falam que ter um seguro é um gerenciamento para aquele teu risco. É um gerenciamento para o teu dinheiro. Vamos usar a analogia de 2 copos, nossas 2 canecas aqui. Tu tens uma caneca do investimento. Essa caneca, todo mês, tu vais enchendo ela um pouquinho. Porque não sobra para ti completá-la da melhor forma num mês só. Né? E a outra caneca é da segurança. Só que a caneca da segurança, ela já tá cheia. Né? Porque tu pagou uma parcela, 2 parcelas, enfim. Aquilo ali já vai te gerar um benefício a longo prazo. Então essa é a diferença. Para ti nunca tirar de uma caneca para encher a outra. Né? Então a gente usa muito dessa forma.
Uhum. E isso também, eu já fiz a minha colinha aqui para estudar, porque é algo que eu não conheço ainda, estou aprendendo, mas eu fiz aqui. Isso, de certa forma, também, ele garante a tua sucessão patrimonial sem burocracia e altos custos, isso? Exato. Vamos lá, vamos parar para E analisar, né? desenha isso para mim também, que é... Como é que é? Traduz de uma certa forma, de uma forma mais didática para o pessoal o que seria isso. Legal. Hoje a gente trabalha, conquista, né? Tem a sua reserva, tem a sua renda e a gente vai conquistando aquilo ali. Só que vai chegar um momento de tu fazer a passagem de bastão, Aham. né? Tu vai passar para tua família, passar para teus herdeiros, né? O que que acontece no Brasil hoje? A gente tem uma alta carga tributária e a gente tem todo um custo atrelado àquilo ali que se torna muito caro. Hoje as pessoas deixam mais ou menos 18% do seu patrimônio na mão do Estado, na mão do registro, enfim, várias situações, né? E a gente vai estar falando de TCMD, Imposto de Transmissão de Causa-Mortes ou de Doação. Isso a gente fala hoje em Santa Catarina, vamos já taxar na base de 8%, que ele é até 8%, só que são bens acima de 150 mil reais. E, desculpa, qualquer coisa eu estava valendo hoje mais de 150 mil reais, Aham. né? Então a gente já crava no 8%. Mais um corpo de advogados que vai te atender, ele vai te cobrar 10% do teu patrimônio. FRJ, emolumentos, registro civil, a gente está falando aí da delapidação de 18% a 20%. Caraca. Só que temos aí uma reforma tributária vindo. E essa reforma tributária, acreditamos que ela vai dar uma alavancada bem grande nesses custos. A gente vai passar a deixar talvez 36% do nosso patrimônio para o Estado. Seja qualquer pessoa que esteja no governo, tu vai querer deixar 36% para o Estado ou uma plenitude para tua família? Porra. Né? E a gente tem um lapso de tempo muito curto para resolver isso. São 60 dias, muitas das vezes. A gente já tem que entrar no inventário, ou a gente já tem que fazer a transmissão de cotas quando é uma empresa. O que a gente estrutura? A gente analisa o patrimônio da pessoa, o acervo patrimonial dela, e vamos ver o que vai gerar de custo aquilo ali. E a gente vai vender uma apólice para esse cara, aonde vai estar sendo liquidado esses custos. Porque o seguro, ele é uma ferramenta empenhorável, não lastreável e livre de cobrança jurídica. Então, quando a pessoa receber, ele vai receber na integralidade, né? Ele não vai receber com nenhum deságio Estado, governo e afins, Aham. né? Então, ele vai receber na integralidade e ele vai usar aquele recurso para fazer aquela liquidação. Só que vai dar metade do preço, né? Eu sempre digo, uma alternativa interessante é a holding. Holding é muito legal, só que uma holding é uma ferramenta administrativa. E hoje o seguro é uma ferramenta financeira. E é a única ferramenta financeira que hoje tem no mercado, né? Que ela vai te suprir financeiramente. É como se nessa apólice tu já considerasse, então, essas despesas. Uhum. Exatamente. Eu vou analisar o acervo patrimonial do cliente e vou trazer a ferramenta para a gente fazer aquela liquidação. E como a nossa ferramenta ela é uma ferramenta um pouco diferente, né? Se a pessoa, às vezes, conseguiu transmitir todos aqueles bens em vida, fez uma doação ou fez uma venda, enfim, conseguiu transferir tudo. Não tem mais nada, ou tem uma casa com usufruto. Uhum. Ele resgata o valor que ele colocou dentro da apólice dele, com juros e correção. Aí se torna também uma forma de investimento. Era isso que eu ia te perguntar. Se essa apólice ela iria ser ajustada de período em período por conta dessa valorização ou se ela já aconteceria automaticamente. Ela vai ter um movimento de inflação, ela vai Aham. ser reajustada a IPCA, perfeito? Aham. Só que isso é pra gente não perder poder de compra. Aham. Só que a diferença de um seguro nacional e um seguro americano é a seguinte coisa. Normalmente, no seguro, plano de saúde, até mesmo a previdência, Aham. quanto mais velho a gente fica, mais caro fica e menos a gente vale. Aham. Ali não, ali a gente tem um congelamento de risco. Jéssica tá com quantos anos hoje? 29, vai. Até- Vai fazer 29, sempre me Perfeito. enrolo. Então, a tua idade vai ser sempre congelada em 29 anos para a MetLife. Esse é um modelo de compra, isso não é um modelo de aluguel. Hoje no Brasil a gente fala de um modelo de aluguel. Rapaz, não entendi. Me explica isso aí. Vamos lá. Me explica Vamos lá. de novo. Nosso contrato é um contrato, primeiramente, ele é um contrato unilateral, ou seja, a empresa tem um crivo de aceitação e análise de perfil. Uhum. A partir do momento que ela fez aquela análise e aquela aceitação, pronto, o contrato ele virou só para o cliente. Perfeito? E além disso, ela tem o quê? O que a gente chama de congelamento de risco. A Jéssica sempre vai ter 29 anos, a sua saúde vai ser sempre referente a 29 anos. Eu não vou deixar mais caro para ti ou te tirar algum benefício ao longo da tua vida. Perfeito? Então Olha essa é só. uma ferramenta. Por isso que a gente é diferente da maioria das empresas brasileiras.
Olha só Aqui que a gente tem interessante. essas situações. Porque é sempre assim, né? Ah, eu vou fazer um negócio e conforme a idade vai subindo as despesas. Exato. Tanto é que hoje, 87% da população, quando ela chega nos seus 60, 70 anos, ela cancela o plano de saúde, porque não é mais viável financeiramente e economicamente, né? E o seguro de vida natural, que é um seguro de vida brasileiro, ele também sofre essa inflação com a tua idade, Aham, né? E aí chega no momento que a pessoa está pagando um valor que não faz tanto sentido para ele, aham. né? E esse congelamento, ele também não ele acontece para a idade, mas Perfeito. conforme vai subindo o patrimônio dela, ele também Ele vai alavancando, vai exatamente, vai alavancando daí. crescendo. E daí a gente pode complementar apólices ao longo da vida da pessoa também, né? Aham. E Gabriel, isso é um tema que realmente tem uma crença do brasileiro, até minha, Sim, de tipo assim, cara, eu vou fazer o seguro de vida, tu vai ver que na hora que eu precisar usar, eu não vai cobrir tal situação. Muito se escuta isso. Ah, tinha exato. tal situação. Isso também é uma crença do brasileiro. Então, tem companhias seguradoras, eu sempre digo, a gente tem que ler as letras miúdas e as condições gerais. Condições gerais é aquele documento de 90, 100 Que ninguém e lê, tantas buliu faz páginas que nenhuma. ninguém vai ler. Né? Uma, porque tu não vais ter tempo, tu tem que fazer outras Justo. coisas. Né? Então, por isso que faz parte tu ter um consultor, alguém que te apoie, porque ele vai estar com aquilo ali esmiuçado, né? Ele vai ter que saber daquilo ali. E um verdadeiro especialista Exato. nesse assunto. Exatamente, Que exatamente. até desculpa te cortar, mas é um tema que é muito pertinente. Porque, por exemplo, você tá com uma dor no coração, você vai no cardiologista. Você quer emagrecer, você vai no nutricionista. É sempre assim. Você quer investir no mercado imobiliário, você quer comprar um imóvel, você tem que ir no corretor, você não tem Exato. que ir no vizinho. Você quer fazer um seguro de vida, você tem que ir no corretor de seguros. Não no banco. Não num banco, porque aquele cara, ele é especialista daquilo. Exatamente. Você não tá vendo, você não precisa bater uma meta, você não tem uma cota para fazer que você vai vender a qualquer custo sem saber N situações, né? Então também procurar um especialista. Você quer investir em bolsa de valores, você vai procurar quem? Um especialista financeiro, uma agência em relação a isso. Então é um ponto que a gente também tem que observar que muitas vezes você que está assistindo a gente tem crenças limitantes ou preconceitos em relação a uma corretagem de seguros porque você não falou com um especialista. Da mesma forma no mercado imobiliário, você fala, para eu comprar um imóvel, meu vizinho disse que eu tenho que ter 100 mil reais de entrada. Mas você falou com o especialista? Você falou com o especialista de seguro? Então esse é um ponto muito importante também, né, Gabriel? Exato, exato. Então, trazendo as nossas duas realidades. Eu sempre digo que a pessoa ela tem que procurar um especialista porque aquela pessoa que está ali te atendendo, ela também vai ter que te dar um respaldo. Uma jurídico, se der algum problema, e outro do que tu comprou, o que foi te entregue. Né? Aham. Então é isso que eu digo. Não, a gente nunca pode esquecer do corretor de seguros nem do corretor de imóveis. Porque se for para comprar de qualquer forma, pode ser que tu tenha alguma surpresa não grata no futuro. É a mesma coisa. Mas voltando ali à tua pergunta, Aham. nas condições gerais, né, hoje, dentro do mercado securitário, existem excludentes, que a gente chama, que são situações que não vão ser pagos os benefícios. E algumas situações delas, uma delas, atentado terrorista, pandemia mundial, né, e catástrofes naturais. Aí que vai sentido de tu pegar uma empresa boa. Por quê? Atentado terrorista, 11 de setembro. A empresa era no lado da MetLife, então ela fez a parte dela, ela pagou, né? Catástrofes mundiais, pandemia, né? Então a pandemia, a nossa empresa foi a primeira empresa que emitiu uma nota para o mundo dizendo: nós vamos pagar todos os acometidos com o Covid. E também a pessoa que reserva um pouco de dinheiro dentro da MetLife, ela também teve direito a resgatar uma parte e botar no seu negócio, né? Melhorar seu fluxo de caixa, enfim, fazer o que bem entender, né? Então são essas diferenças. E até Brumadinho também. Olha só. Brumadinho, querendo ou não, na minha concepção, foi um problema técnico, mas aquilo ali foi pago também. E até para nós é muito latente, né? A queda do avião da Chapecoense. Ali teve uma falha técnica, a pessoa não colocou combustível, aconteceu aquela tragédia, Aham. né? Até na Rede Globo teve o Caco Barcelos, o Profissão Repórter. Ele fez uma entrevista com os familiares dos sobreviventes, né? E quem teve melhor condição financeira foi quem era atendido pela MetLife. Perfeito? Está até no YouTube, se todo mundo tem Olha acesso. só. Por quê? Em teoria seria uma excludente. Então, aí que a gente muda o jogo e que a gente beneficia bastante mesmo.
Sempre falo, o marketing da nossa empresa é pagar benefício. Nunca vai ser um sorteio, nunca vai ser alguma coisa diferente. É pagar benefício. Hoje não é mais cheque, né? É o Pix na conta do beneficiário ou da pessoa caso aconteça alguma intempérie. É garantir o que vende e Exato. tu, como empresário também, à frente da representação de uma marca, é garantir. Exato. Porque, tipo assim, pô, cidade pequena, tu vendeu um seguro de vida pro cara, daqui a pouco não entrega, é o teu nome, é a tua Exato. carreira. Pô, o Gabriel me vendeu um seguro que não cobriu. Não, aqui tu tem peito e eu vou pagar. E o meu CNPJ é a minha responsabilidade financeira naquilo ali também. E hoje eu gosto sempre de relatar. Eu e MetLife, a gente corresponde e de forma igual dentro de um processo jurídico. É mesmo? 1 milhão para MetLife é uma coisa, 1 milhão para mim é totalmente diferente. Então eu não vou me colocar naquele risco. Eu sempre falo, se eu gero um problema para ti, eu gero um para mim, é 2 para resolver. Tô fora. Pode crer. Né? Então isso é uma questão da integridade no trabalho. No trabalho e teu como profissional Perfeito. também. Perfeito. Sim. Né? Porque quando tu fez essa transição de carreira entre um bancário para ser um empreendedor, e muita gente te chamou de louco, Exato. só prova que tu fez um crivo muito bem feito para escolher a MetLife. Exato, exatamente. Isso foi uma das coisas primordiais. Porque o conforto de ser um CLT, ter um salário bom, ser uma figura de referência. Putz, vou empreender num mercado que eu tô disseminando também agora, mas vai que eu não tenha nem boa performance e nem entregue o que eu prometi. É meu nome que tá em jogo. Né? Eu Então, digo que toda a profissão do profissional autônomo, corretor de seguro, corretor de imóvel, é uma profissão de carreira, porque é a longo prazo. exato. Né, que tu traz essa trajetória. Ô, Gabriel, e mitos e verdades, então, sobre o seguro de vidas que tu pode dizer assim, cara, não é bem isso. O primeiro mito eu sempre gosto de dizer é que ele não é só pra morte. Hoje o brasileiro só tem que... eu não vou morrer, vou deixar alguém cheio de dinheiro, a mulher, o esposo, o Ricardão, isso a gente escuta muito. Né? Aquilo ali é pra... Tu tens o teu sonho, tu construir um patrimônio, aquilo ali é pra te deixar aquele legado pra outra pessoa. Se tu vem a faltar, né? Só que tu tem reserva financeira dentro desse produto, se acontecer alguma intempérie contigo de tu quebrar um braço, sofrer algum acidente, é ali que tu vai ser bem amparado. Sempre falo, hoje a gente trabalha 75% em situações que a pessoa tá viva. E o 25% aí a gente fala, às vezes, uma passagem de bastão ou um amparo familiar. Porque a gente sempre soluciona problemas econômicos, né? Em caso de algum acidente, o problema econômico que ele vai ter gerado, infelizmente, por conta daquilo ali. No caso de alguma doença, né? Vamos parar para analisar hoje, segundo a Organização Mundial da Saúde, a chance da gente ter um câncer ou um problema de coração passou de 70%. Caraca. Passou de 70%. A gente não se alimenta de maneira ideal e adequada e a nossa cabeça ela tá muito turbulenta, né? Então, isso é um fato. Então, Nossa. mais cedo ou mais tarde, infelizmente, a gente vai ter alguma intempérie ao longo da nossa vida. Eu sempre digo, só existe 2 tipos de pessoas. As que não usaram seguro de vida e as que vão usar, né? Total. Porque elas já vão... Todo mundo vai usar um Vai momento da usar vida, um momento. né? E tu comentou, né, até aqui no off, tipo assim, de realmente cobrir tudo. Eu levo como exemplo, eu tive um melanoma na perna, um melanoma invasivo, que se tu olha, tipo, é uma pintinha, tá, beleza. Tu vai olhar nas letras miúdas, muitas vezes pode não cobrir, porque é só uma pintinha que foi removível. Exatamente. Mas e os 118 pontos que eu levei na perna, que eu não consegui andar e que eu tive que parar o meu trabalho durante 3 semanas que eu não podia andar? Exatamente. Uma situação, tu iria receber de 2 vertentes. A gente fazendo uma estrutura bem feita, tu iria receber de 2 vertentes. Uma pela uma doença grave, melanoma invasivo, né? Isso aí ela já atingiu outra célula. Tanto é que tu tivesse uma cirurgia bem grande, pelo jeito, né? E tu ia receber também por diária de incapacidade temporária, ou seja, o tempo que eu não estou gerando renda. Olha só. E tu és um EUSA, tu és uma PJ. Sim. Então, a gente paga dessas 2 vertentes, né? Um exemplo bem tranquilo não, né? Vamos melhorar a forma de falar, um exemplo bem prático. Tem um cliente que, dia 22 de janeiro, se eu não me engano, infelizmente ele sofreu um acidente automobilístico. Cara, alcoolizado, deu de frente no carro dele e foi bem em cima, fraturou 5 costelas, perdeu o baço, ficou 20 e tantos dias internado e vai ficar 3 meses sem gerar renda. Ele vai ficar detestado. Todas as situações a gente vai pagar. Cada uma delas a gente vai botar um percentual e um valor na conta dele. Olha só. Então, ele vai ter um problema físico? Sim. Mas ele não vai ter um problema financeiro atrelado a isso também.
É porque a gente sempre diz, a partir do momento que a gente tem o primeiro problema, Aham. normalmente ou ele é físico, ou ele é de alguma saúde, alguma patologia, e depois ela vai te acarretar no problema econômico financeiro. Se eu tenho dinheiro guardado, primeira coisa, vou tirar aquilo ali. Aham. Vou usar aquele recurso financeiro que eu guardei por 1 ano, 2 anos, 10 anos, não sei. Então, primeiro fato, reserva econômica. Deu. Tirei. Segundo fato, dilapidação de patrimônio, vender bens. Tens um problema do tamanho do mundo para resolver. E daí tu vai ter que vender aquele bem. E quem tá comprando, se sabe que tu estás numa situação delicada da vida, ele vai te apertar e vai te oferecer Vai. Não menos. quer nem saber. Ele vê uma oportunidade, né? Eu sempre digo, quantas vaquinhas a gente já ajudou na nossa vida? Será que tu tá protegido se acontecer alguma coisa contigo? Ou tu vai ser o próximo a pedir uma vaquinha? Porra, Infelizmente, pode crer. a gente nunca pensa nisso. Nós Nossa, estamos aí. faz total sentido, né? E prova mais uma vez o quanto é importante a gente ter estratégia sobre os nossos investimentos. Exato. E pensar no agora, né? Não só lá no futuro de tipo, preciso construir um patrimônio, preciso investir em imóveis. E o agora? Exato. O pessoal, o que ele pensa? Ele vai ter um trabalho, ele vai gerar uma renda. A partir do momento que ele gera uma renda, a pessoa um desenvolvimento intelectual um pouco maior, ele já vai pensar em o quê? Vou investir, vou trazer alguma coisa para mim, vou fazer alguma coisa que vai me reverberar dinheiro pro futuro. Ou tem aquele basicão que ele vai se alavancar financeiramente, consumir um carro, consumir uma casa. Tem que consumir carro, tem que consumir a casa. Só que às vezes eles não pensam no meio desse trajeto se eu vou ter força para terminar de pagar esse carro, essa casa, né? Hoje o brasileiro a gente tem uma inversão de valores. Eu posso perguntar para qualquer pessoa, tem seguro do carro? 53% da população vai dizer sim. Tem seguro de vida? Não. 84% da população vai dizer que não. Caraca, 84%? 84% da população brasileira não tem nenhum tipo de seguro, nenhum tipo de gerenciamento de risco. Por ínfimo, por menor que seja, por não saber nem os benefícios, mas não tem. A gente protege as coisas, não quem gera essas coisas. Somos uma máquina, essa máquina ela é uma máquina que gera dinheiro. Teu carro não gera dinheiro, ele é um meio para te gerar dinheiro. Mas ela não te gera dinheiro, é tu. E é muito louco porque agora eu vou viajar aqui com o meu TDAH, mas é muito louco, né? Como a gente se preocupa tanto com o que a gente construiu de bens materiais e guardar isso e tal, e esquece da gente. Exato. E se acontece algum problema, tu vai dilapidar aquele bem que tu construiu, que tu cuidava tanto. E aí tu vai ter outro problema e ele vai ser psicológico. Exatamente, porque aí tu perdeu tudo por uma, sei lá, uma doença, alguma situação do tipo. Infelizmente. Tomara a Deus a gente pensa, nunca aconteça nada desse aspecto. Mas hoje, cada dia que se passa, é um dia mais próximo de acontecer alguma coisa. Os estudos estão aí, dados, fatos, estão aí pra gente ver isso. cara, eu tô chocada, que eu nunca tinha parado pra pensar por esse lado também. Exato. Que, querendo ou não, é assim como quando a gente faz a venda de um imóvel e a gente faz o contrato como uma forma de prevenção jurídica, não é que aquilo vai acontecer, mas você está se prevenindo de situações futuras. Exato. A mesma coisa é o seguro de vida. Exatamente. Cara, Exatamente. sensacional. A gente sempre fala, é um gerenciamento de risco. E é aquela coisa, atitudes inteligentes a gente já deveria ter tomado, né? Então, e eu sempre gosto de usar uma frase que a gente usa muito no nosso mercado. O melhor momento de se planejar foi ontem. O segundo melhor é hoje. Se deixar para ano que vem, mês que vem, semana que vem, a gente não sabe se a gente vai estar da mesma forma e do mesmo jeito conversando, né? Cara, como é forte, né? É um assunto denso, mas eu sempre digo, meu trabalho é sobre disruptar a cabeça das pessoas. Abrir a mente e dizer, opa, eu não sou MacGyver, eu não sou Highlander e eu tenho uma família a zelar, eu tenho bens a pagar, eu tenho coisas a fazer. E o dinheiro hoje ele ajuda muito. E eu não fazia ideia que essa questão dessa estratégia, desse seguro, também auxiliaria no TCMD a diminuir esses custos. Exato. E até dentro de empresas a gente coloca, dentro de uma holding ou dentro de uma empresa 2 sócios. Porque a gente vai parar para analisar. Nós 2 somos sócios, um exemplo, né? Nós 2 somos vendedores, perfeito? A gente tem um problema, a gente nunca bota o real valor da nossa empresa na junta comercial, né? Justo. Então tá lá, 30 mil reais.
Só que se eu chego com 15 mil e falo, Jéssica, eu quero comprar a tua Tu não parte, vende. tu vai querer sair comigo nas costas. Não vai conseguir por causa do meu peso. Mas tu vai Olha que querer. eu sou cheinha. Então, tu vai querer sair comigo nas costas. A gente vai entrar numa briga e vai um valuation, alguma coisa. Mas vamos lá, vamos supor que eu falte na nossa sociedade. Ou a minha esposa assume, só que ela não sabe vender nada, ela é advogada, então Aham, tu vais ter alguém para carregar nas aham, costas. E aquilo ali vai. Aquela sociedade vai tende a ruir. Ou aham, um compra a parte toda, só que ninguém tem dinheiro suficiente para comprar a parte do outro sócio. aham. Ou tá precificado errado. Exato. E aí, o que que a gente faz? A gente estrutura o real valor daquela empresa e a gente, no próprio contrato social, a gente fala: a apólice seguro 1, 2, que é da Jéssica, a apólice seguro 2, 3, que é do Gabriel, são para liquidações das cotas do sócio faltante, não aceitando sócios indevidos ou indesejados dentro daquela sociedade. Então, é assim que a gente trabalha também. Além de fazer essa segurança para o empresário, vocês também têm que ter essa expertise de validar o negócio do cara. Exato, exato. Até mesmo sócios ocultos, infelizmente. Eu tenho uma sociedade, mas eu não estou no quadro societário. Cara, se acontecer alguma coisa com aquela pessoa que está no quadro societário, o que que o outro vai receber? Talvez a família vá lá, vai se compadecer e vai deixar. Mas Aham, juridicamente não existe nada que ampare ele. Contrato em gaveta, esquece. esquece. Então é tudo isso que a gente tem que pensar e analisar. Né? Ou pessoas com grandes patrimônios que não querem dilapidar. Um fato muito interessante, a família mágica da Coreia, Hum, família Samsung. Ela fez um empréstimo de 9 bilhões de dólares para liquidação de um inventário. Porque não tinha um planejamento sucessório. Eles deram as ações deles, da Samsung, contraíram um empréstimo para fazer aquela liquidação de inventário. Hoje é a carga tributária mais alta do mundo para esse trâmite. Se eu não me engano, são 45%. Mas até a família mais rica da Coreia necessitou daquilo ali porque não tinha um planejamento. cara, eu Então, tô chocada. várias situações que a gente vai vendo. E o nosso mercado ele tende a crescer porque as pessoas estão se despertando mais. Uma para sucessão de patrimônio, uma do que pode acontecer comigo, né? Então, todas essas situações. Isso por conta do trabalho que vocês também vêm fazendo. Exato, exatamente. E abrir cabeças, como A se diz. caixa de Pandora, Exato. literalmente. Cara, que fantástico. É muito interessante isso. Eu tô com a cabeça aqui borbulhando, pensando mil coisas e eu acabo esquecendo de perguntar aqui. Deixa eu ver aqui, gente. Peraí, deixa eu voltar aqui pro meu casinho. Gabriel, exemplos de situações que tu conseguiu, através do teu trabalho, transformar isso em realidade, assim, pro pessoal. Perfeito. Porque hoje a gente tá falando, situações isso, acaso, mas um case real pode abrir ainda mais a mente da galera em relação a isso. Perfeito. Vamos lá. Uma cliente minha agora foi 6 de janeiro, se eu não me engano. Ela era empresária, né? Era linha de frente no seu negócio. Hoje cuidava de todo o financeiro, ajudava na questão de venda e infelizmente teve um carcinoma de tireoide. É um câncer na tireoide. É muito simples, né? Aham. Porém, ela tem todo um procedimento que ela tinha que fazer, ela tinha que ficar isolada, tem que fazer uma iodoterapia, situações que vão tirar ela do labor dela. E o que vai ocasionar? Ela vai ter que colocar uma pessoa para fazer o que ela faz, ou até duas. Então aí a gente já começa uma dilapidação financeira dentro do seu negócio. Né? O seu fluxo de caixa vai diminuir porque ela vai ter um ou dois funcionários a mais. E vamos ser bem franco, os olhos do dono que engorda a boiada. Aham. Aquela empresa ela vai faturar menos, então a gente já entra em 2 gaps econômicos. Porém, com uma ferramenta bem estruturada, ela ganhou 312 mil reais. Foi suficiente para ela fazer todos os procedimentos que ela precisava. Ela gastou, se eu não me engano, 56 a 60 mil reais com os procedimentos. Graças a Deus está bem, só que ela ainda está isolada. Só que ela tem dinheiro para bancar o pessoal que está lá. E vai sobrar ainda para ela. Então eu sempre digo, a nossa vida, se a gente fosse botar ela num gráfico, ela seria uma relação de tempo de trabalho, tempo de qualidade e o dinheiro que eu acumulo. E a gente, quem faz e acontece, quem quer ver o negócio desenvolver, ele é uma curva ascendente, ela vai ser para cima. Só que se a gente tem uma quebra, a gente começa depois e com menos dinheiro. Uma ferramenta bem estruturada, tá ali no depois,
Só que tu estás alavancado ainda, tu vai ter dinheiro para ti. Né? Então aí que é o nosso Tu trabalho. tem um planejamento, né? Uma Exato. estrutura. Eu sei que se ela precisar ficar 1 ano em casa, ela teria dinheiro para aquilo. Não vai precisar, graças a Deus, melhor assim. Então é aí que a gente vai se balizar e vai fazer um planejamento ideal para a pessoa. Esse seguro, ele é utilizado só nessas 2 situações, de a pessoa vir a faltar ou de uma doença grave, ou ela tem essa possibilidade de uma retirada em outras situações? Não, existe a possibilidade de retiradas, como eu te falei, é um modelo de compra de apólice. Né? Então, se tu não faltou, tu usou por algum determinado tempo, mas tu queira o valor que tu tenha depositado lá, ok, tu vai ter aquele direito. Corrigida a inflação e juros. Interessante que ainda tu não paga imposto de renda, porque hoje no Brasil a gente não paga imposto de renda sobre índices. A nossa ferramenta ela vai ser alavancada a partir de inflação, IPCA, mais um percentual. Então, dentro da inflação, tu não vais pagar imposto de renda nem quando tu resgata o dinheiro. Né? Tu vais pagar só sobre uma menor parte. Então, também é uma ferramenta inteligente de alavancagem de capital para o futuro. Porque se acontecer algum interpério, tu vais ter aquele benefício. E depois, quando tu quiser resgatar, tu vai fazer o que tu bem entender. Né? Então, tem essas 2 vertentes. Tanto é que hoje, grandes empresários, alguns clientes meus, o que eles fazem? Eles contratam as apólices por um determinado tempo, ou seja, 10 anos. Nesses 10 anos, eu vou fazer minha passagem de bastão. Vou desenvolver minha holding, vou botar meus bens lá, vou botar meus filhos, vou botar cláusulas de retroatividade, caso um filho falte antes de um pai. Vou botar a cláusula de não comunicabilidade, se eu não quero que o esposo de um herdeiro tenha contato naquela empresa ou naqueles bens, né? E ele fez tudo aquilo dentro dos 10 anos. Tá tudo ok. Ele até saiu da administração daquela empresa. Às vezes ele tá só com 1%. Pensar dessa forma. Ele vai ligar pra mim, pra MetLife, e falar, Gabriel, quanto é que eu tenho depositado aí? Ah, tantos. Manda pra mim de novo. Porque ele solucionou aquele problema que ele queria. Né? Porque às vezes o empresário tem muito dinheiro e se ele quiser ir para um melhor hospital, ele tem recurso financeiro. Só que ele não queria dilapidar um patrimônio dele caso acontecesse alguma coisa. Porque falando de 20%. Então daí ele se estrutura dessa forma, temporariamente, depois ele resgata o valor. Dá de fazer dessa forma também. E como que é feita essa análise? Porque tu já mencionou, informou que é uma análise realmente um pouco mais minuciosa, né? Como que é feita essa análise para entender qual é o melhor caminho para esse empreendedor? Eu aconselho fazer esse caminho porque, de acordo com essa análise, como que vocês fazem essa análise do cliente? Perfeito. A gente vai analisar o quê? Se a pessoa é casada ou não, né? O acervo patrimonial dela, de onde vem a renda dela, né? Ah, não, é de uma PJ, ou ele tem aluguéis, né? Esses aluguéis, onde é que eles estão alocados? Tudo a gente vai desenhando e entendendo da onde tem o provento dele, enfim, várias situações. E aí, a partir daquilo, a gente vai entender. Porque se ele é casado, dependendo do regime de casamento, a esposa dele é meieira daquilo ali, a metade já é dela. Então, opa, vou fazer um planejamento para ele e um planejamento para ela. Boa. Por quê? Se um falta, eu não vou dilapidar de uma outra parte. Né? Porque até o dinheiro que tu tenhas guardado, por mais que eu tenha dinheiro guardado, ele também vai para o inventário. Né? E até numa holding, tu também vai ter que inventariar. Às vezes são as cotas, mas tu vai ter que inventariar da mesma forma. Né? Isso às vezes é um erro que o pessoal comete. Mesmo achando na que holding? Exato. O pessoal sempre acha isso. Rapaz, Tá na holding, eu não preciso mais fazer nada. Foi o que eu achava. Não. Hoje, vamos lá. Tu tens os teus bens, hoje tá na pessoa física. Então tu tens uma casa, um apartamento e um carro. Tu botou esses bens dentro da holding. Eles não são mais uma casa, um terreno e um carro. Eles são cotas dentro de uma empresa. Só que essas cotas estão no nome da Jéssica. O par da Jéssica tem a parte dela também, certo? Só que a partir daquilo ali, os dois têm aquele percentual de cotas. E aquelas cotas deverão ser retransmitidas depois. E aí a gente vai ter um inventário sobre cotas. Entende? Então, da mesma forma, eu tendo holding ou não tendo holding, Olha só. eu vou ter que fazer vou ter que fazer um inventário daquilo ali. Só que Mesmo não são que mais bens. São cotas dentro de uma PJ. Aí não é esses 20, 18% que... Às vezes a gente consegue uma carga tributária menor ou até mesmo o bem ele entrou dentro da holding por um valor menor. menor. Pode ser que aconteça isso. Não tem avaliação venal em algumas situações. Entendi. Porque... Então, a base principal é o patrimônio da pessoa. Exato. Patrimônio da pessoa.
né? Isso quando a gente está falando de sucessão, né? Seguro para proteção do pilar financeiro e a gente fala da renda, né? Uhum. Mas tudo isso a gente analisa. É interessante porque aí, de certa forma, também quebra o paradigma de achar que é algo genérico, né? Não. Porque aí você realmente está fazendo uma assessoria para aquele cara. Exato. Porque se ele tem um patrimônio de 10 milhões, a gente vai analisar aí 20%, opa, ele vai deixar 2 milhões. 2 milhões na mão do Estado. Cara, tá fazendo sentido isso pra ti? Deixar esse valor todo? Não, a Uhum. gente vai fazer uma ferramenta onde tu vai pagar metade daquilo ali e se acontecer alguma coisa, a gente vai sanar aquele problema e vai entrar na integralidade pra tua família. E Uhum. dentro de dias, né? Ele não tá falando de um lapso de tempo muito Não grande. é uma... É um mito também, talvez, Exato, é um uma mito muito crença grande. da Não galera. consigo acessar. Meu, é uma burocracia danada. É ruim se tu tens um 0800 pra te lidar. Porque tu Aham. não estás emocionalmente apto Pô, àquilo ali não consegue nem pensar, né? e tu às vezes não tem os macetes. A gente não. Tu és Ah, uma é corretora, tu direto sabes contigo daí. direto com a gente. Direto com o consultor da pessoa. Sempre digo, prefiro que tu me ligue meia-noite do que tu ligue pra um 0800 em horário comercial. Olha só. É. Tem, de vez em quando a gente vai pro hospital pegar documentos, a gente vai pro corpo de bombeiro pegar documentos, a polícia, pra facilitar. Porque a pessoa já tá com algum problema. Vou trazer mais um? Vou trazer mais serviços pra ela? Não faz sentido. Aí eu soluciono uma situação, mas Deixa deixo outra a desejar. Exato. Exatamente. Então tudo a gente tem que alinhar e trabalhar da melhor forma. Eu acredito que esse seja um dos maiores medos das pessoas que pensam em fazer o seguro, é de ficar na mão. Exatamente. Porque a gente tem algumas crenças e algumas situações onde as pessoas não recebiam, onde as pessoas eram mal assessoradas ou compravam um produto sem saber o que era, né? Hoje eu tive relatos de uma pessoa que teve um seguro bancário onde eles não perguntaram se a pessoa tinha alguma ou não patologia. Pô, se tu já teve alguma patologia, alguma coisa, a gente tem que informar aquilo ali. Porque depois, no momento do sinistro, provavelmente eles vão procurar. Daí é um problema pra gente dizer, não, tu não vais ter aquele benefício. É 2 palitos para eles usarem isso contra a liberação pra ti, Exato. total. O teu melanoma, tivesse algum benefício? Tinhas algum tipo de seguro? Exato. Nada. Exato. 3 semanas sem faturar, sem venda. Foi tipo assim, ó, é muito louco, porque foi do dia pra noite. Simplesmente apareceu esse melanoma na minha perna, que a minha avó olhou e disse: Isso aqui é um melanoma, vou te levar no médico. 2 dias depois eu tava fazendo a primeira cirurgia. E tipo assim, quem bancou na época foi a minha avó. Porque eu tava começando no mercado imobiliário, eu não tinha grana. Mas, poxa, antes eu tinha uma empresa de pijama e eu não pensei nisso. Tipo, pra abrir os olhos do pessoal. É do dia pra noite que acontece. É do dia pra noite que tu tem que tirar 50, 60 conto durante todo o teu tratamento. E foi um melanoma simples, entre aspas, que poderia estar por outras partes do corpo porque era invasivo. E se tivesse, de onde é que eu ia tirar a grana? Eu sempre falo, então, se tu sabe se vai acontecer alguma coisa contigo, pega a tua bola de cristal, alguns meses antes, tu vai lá e faz aquilo ali. Só que ninguém sabe. Então, por isso que a gente... O brasileiro, ele é reativo. Ele age de maneira reativa. Né? Ele nunca age de maneira programada. E é aí que a gente tem os problemas. Porque a gente nunca se programou para fazer alguma coisa. Né? Tanto para compra de um imóvel, tanto para um desenvolvimento de algum produto, um projeto, alguma coisa. Opa, aconteceu. Agora eu vou pensar o que eu vou fazer. O que eu vou fazer? Tá sempre apagando incêndio. Normalmente é mais caro e mais burocrático. Tu tá sempre apagando incêndio, resolvendo BO. E se tu se programasse, se tu criasse uma estratégia, né? Tudo isso faz parte do seguro. Exato. Eu sempre digo, a gente fala de, tem vários ovos na mesma cesta. Eu gosto de ter várias cestas. Né? Tem que ter a cesta do investimento imobiliário, tem que ter a cesta da liquidez imediata, que se der alguma dor de barriga, tu tenhas um valor ali, né? E tu tens que ter a segurança disso tudo. E tudo isso tu também consegue entregar pro teu cliente, Sim. Porque tu tem a tua experiência da parte bancária, da época do banco. Eu não me recordo, mas tem que ter um Eu sou certificado CPA 20, né? E eu sou certificado CFP, certificado em finanças pessoais, que me habilitam a estar fazendo isso também, né? E eu sou agente regulamentado SUSEP, que é a Superintendência Nacional de Seguro e Previdência.
Então, para estar comercializando esses produtos, a gente tem que ter algumas certificações, né? Ah, Eu já tinha legal. desde o banco, né? Até agora aumentei, melhorei por conta do mercado atual que eu atuo. Isso, querendo ou não, passa mais credibilidade ainda para o teu cliente. Então, por exemplo, Gabriel, se o cara quiser te procurar para fazer uma estratégia total, não só, beleza, eu quero fazer o meu seguro de vida, mas eu também quero falar com o Gabriel sobre investimento, sobre rentabilidade, sobre me ajudar a diversificar Exato. os meus investimentos, também consegue... Vamos discorrer sobre isso e eu tenho certificação para isso. Olha só que bacana. E vais comprar um imóvel comigo quando, Gabriel? Já investimento, negociar. rapaz, Já que a vamos gente negociar. é assim, gente. Tá na mesa, a gente já tenta vender Tá alguma certo, coisa. Tá certo. Cara, sensacional. Gabriel, pra gente caminhar para o final do nosso podcast, algum conselho, alguma dica, tipo, alguma informação que eu, como entrevistadora, deixei de passar, tipo assim, puta, é legal a gente falar sobre isso. É um ponto que vai despertar mais um insight em alguém, uma mensagem, alguma coisa que já tenha te impactado nesse ramo, que, poxa, eu vou levar isso pra minha vida, que vai servir também pro pessoal que acompanha a gente. Não, então, eu sempre gosto de dizer pro pessoal, quem tá começando a gerar renda agora, quem já tá no seu auge econômico, programe-se. Programe-se sempre pro próximo passo, né? Porque ele normalmente ele não vai ser de acordo com o que a gente espera. Verdade. Né? Se a gente não tem uma programação, nenhum planejamento, às vezes a gente cai em algumas armadilhas da vida que infelizmente a gente não consegue suprir aquela necessidade. Né? Então, estou começando a gerar renda agora. Começa a pensar, o que eu quero no meu futuro? Né? Mas pensa naquele trajeto, como eu vou chegar naquele futuro? Né? Então, é basicamente isso. E faz total sentido, né, Gabriel? Porque vamos usar como exemplo a época da pandemia. E isso utilizando pro corretor, vai entender onde eu quero chegar. Época da pandemia, taxa Selic lá embaixo. Taxa de juros a 6,99. Cara, tava todo mundo surfando a onda mais linda do mercado imobiliário. Vendendo, tirando pedido e taxa de juros, poder de compra lá em cima, pá. Todo mundo trocando de carro, comprando seu imóvel. Tô grandão, tô estourado. Acabou a pandemia, Selic lá em cima. Hoje, taxa de juros a 14% quase. Cara, se tu não se programou financeiramente, tu gastou toda a tua grana que tu fez lá e agora tu tá passando perrengue porque o poder de compra diminuiu absurdamente. Então, tu mudou o teu estilo de vida para um negócio lá em cima, não guardou nada. E se tu bate o carro e te dá um BO e alguma coisa? Tu tá sem o seguro de vida, sem reserva financeira, sem bolhufas nenhuma. Por quê? Porque tu não pensou no trajeto e as dificuldades que poderiam acontecer. O teu sonho virou teu pesadelo. Muitas das vezes isso que acontece. Né? Só que já pegando o teu gancho da questão de taxa de juros, né? A gente tava com uma Selic que chegou a 2%. Né? Então, pessoas pegaram créditos, né? Eu lembro que eu ainda estava no meio bancário, créditos que foi com Selic mais um percentual. Pô, e agora? 2%. Meu, eu lembro dessa época, cara. E eu sempre gostei de avisar, gente, isso aqui, hoje a tendência nacional é a gente trabalhar na margem de 12%. Então pense que isso aqui vai ficar mais caro ao longo do tempo. Não tem como não ficar. Isso aqui é uma baixa histórica, dificilmente vai acontecer outra situação dessa. Né? Então pensem, analisem. Aí, mais uma vez, tu vê a importância de uma assessoria de verdade. Exato. Porque, por exemplo, vamos supor, vou vender seguro de vida a todo custo porque eu ganho em cima disso. Muita gente tem essa visão. Da mesma forma, o corretor. Não, compra aqui, no IPCA, mas não sei quanto. Compra isso aqui da Selic que vai ficar assim por um bom tempo. Eu não tinha coragem de vender. Eu chegava pro cara e tinha a mesma posição que tu, se quiser fazer, tudo certo. Mas olha aqui quanto que foi a Selic nessa época, quanto foi aqui. Cara, o que deu de distrato, de gente botando imóvel para venda porque não deu conta de acompanhar essa variação de parcela? E mais uma vez prova a importância de você estar bem assessorado por trás. Exatamente. Isso impacta alguma coisa na questão de seguro? Essa questão de Selic?
Não, em Não? seguro ele não vai impactar nada, mas como eu sempre tento trazer um horizonte mais abrangente para as Tipo, tu pessoas que tem eu propriedade converso, para isso, né? né? Eu sempre tento trazer opa, tens que cuidar com essas situações, né? Ou tu tens que botar teu dinheiro de melhor forma aqui, ali, né? Às vezes, tem uma previdência, não tem uma previdência, faz sentido ou não. O Aham. que é uma previdência? Que às vezes a pessoa, eu tenho lá do banco, mas nem sei como é que funciona. Eu todinha. Se quiser já explicar e falar, pode explicar, rapaz. Tem propriedade, manda fundo. Então, previdência privada a gente usa para no futuro se aposentar, virar Aham. uma aposentadoria, né? Mas a gente não entende algumas situações. Como é que é consolidada aquela minha previdência? Ela é um PGBL? O que é um PGBL? O que é um VGBL? Vai Né? falando aí que eu vou anotando. Exato. Hoje as pessoas botam em PGBLs. PGBL, se tu não faz uma declaração completa de imposto de renda, putz, tu vai estar pagando imposto sobre o dinheiro quando tu for sacar, é lógico, né? Vai pagar imposto sobre o dinheiro que tu colocou, o teu R$ 100, mais R$ 1 que ele gerou de resultado econômico financeiro. Caraca. Então tu vais pagar imposto nas duas vertentes. Faz sentido pra ti tu pagar imposto sobre o dinheiro que tu colocou? Ele veio sem livre de tributação pra ti quando tu recebeu? Não. Aí tu vai lá, tu faz um PGBL, não entende certinho. Na verdade, não tinha nem explicado. Exato. Essas são as diferenças que a gente tenta trabalhar, né? Desde o meio bancário até agora se tornando, vamos falar de um certificado em finanças pessoais, Aham. né? Então isso tudo a gente analisa. Por quê? Tu quer ter uma surpresa positiva no teu futuro, não uma negativa. E Aham. muitas das vezes vai ter uma surpresa negativa. Olha só. Então, tudo isso a gente vai analisando, ajuda. Aí o cara fala pra mim, eu tenho uma previdência. Legal, parabéns. Primeiro, já te parabenizo por ter pensado fora da caixa. Mas vamos ver. Vamos ver o que ela tá te entregando aqui. Tu sabe disso? Não, não sei. Tu sabe daquilo? Não, não sei. Foi te explicado? Talvez foi. Mas tu não absorveu. Mas tu não absorveu. Ou não foi te explicado de uma maneira que tu achasse factível assinar aquele contrato ou não. Cara, Então, não me explicaram bolhufas disso aí. desde tabela de imposto de renda, desde se ela é progressiva, se ela é regressiva, tudo a gente tem que entender. Porque às vezes, quanto mais tu guarda, mais imposto tu vai pagar. Ou quanto mais tempo eu deixo, menos imposto eu vou pagar. Né? Só que, a partir do momento que tu paga imposto sobre um dinheiro que já é teu, Não faz já não faz mais tanto sentido. Opa, vou migrar para um VGBL. Ou não, eu vou fazer uma declaração de imposto de renda onde eu vou debitar tudo. Opa, vale a pena um PGBL, porque 12% daquele valor que eu estou investindo, eu consigo abater. Só que hoje, a gente como um empreendedor, né, vamos pensar no nosso caso, eu pago um salário mínimo Uhum. e faço retirada de lucro e dividendo. Não faz sentido eu fazer uma declaração completa, porque não tem nada para abater. Uhum. Eu pago pouco imposto sobre a minha renda. Né? Então, é aí que a gente vai trabalhando e pensando o que eu vou entregar para a pessoa ou o que eu vou dar de norte e ajudar. Nem sempre eu vou entregar um produto para ela, porque às vezes não faz parte do meu escopo. Mas eu Uhum. vou direcionar e apoiar. Olha, tenta migrar para isso aqui. Ou às vezes vai para o mercado imobiliário, tem bala na agulha para aguentar uma parcela de um apartamento. Cara, entenda. Né? Uhum. Entenda o teu real momento e aonde tu quer chegar. E mais uma vez a importância dessa assessoria. Porque tu precisa saber onde tu estás e aonde tu quer chegar. Às vezes a pessoa vem com a ideia, eu vou procurar o Gabriel porque eu quero fazer, sei lá, a minha reserva de emergência. Uhum. Só que aí tu vai analisar a situação do cara, primeiro ele tem que quitar o cartão de crédito que tá parcelado para depois pensar numa reserva de emergência. Exatamente. Né? Exatamente. Primeiro, antes de você investir no mercado imobiliário, você precisa ter a sua reserva de emergência. Né? N situações que fazem parte dessa tua prestação de serviço. Uhum, exatamente. E o que tu espera, não só do mercado imobiliário, mas dos próximos anos, economicamente falando, na tua visão, como empreendedor, como investidor e como uma pessoa apta de investimento, de mercado imobiliário, de finanças, enfim. O que, na tua visão, Gabriel, a gente pode esperar dos próximos anos em relação à Selic, em relação aos investimentos nesses próximos anos? Então, em relação à Selic, vamos começar por ali. Ela está numa tendência de alta ainda. Então, acredito que vai chegar lá nos seus 15%, 16%. Né? Sim, acredito que vai chegar nessa média. Só que é interessante, às vezes, para o investidor de fora, para analisar, opa, onde é que eu vou botar meu dinheiro que ele vai estar valorizando tanto? Onde é que eu vou botar 1 e vou tirar 2? Mercado imobiliário de Santa Catarina. Uhum. Eu tinha uma crença limitante, achei,
Não, Itapema, Porto Belo, região, é bolha, é bolha. Aham, aham. Olha, a gente veio aí, o argentino com poder de compra, dinheiro, fez chover na nossa região, Uhum. entende? Então eu espero, né? A gente tem o nosso mercado financeiro, ele é muito atrelado a um movimento político também, né? Uhum. Só que não vamos entrar nesse escopo, Aham. mas eu vejo um mercado promissor, assim, É. né? Do investidor de fora também, né? O pessoal tá vindo com um dólar, como se diz, tá sendo viável para nós, né? E a gente tá numa região muito boa e muito próspera. A nossa região é muito boa. A gente produz muito, né? Então, o pessoal tá olhando, virando muitos olhos para cá. Tu Então, é acredita que oportunidade para mesmo todo mundo. tu acredita que mesmo com a Selic alta, ela venha a permanecer alta por muito tempo? Não, acredito que não, né? A gente sempre fala no mercado financeiro, a gente fala a mão do Estado, né? A mão do Aham. Estado, ela vai movimentando aquilo ali. Por isso que a gente, né? Por isso que o mercado aumenta a inflação para dar uma Aham. segurada na Selic, né? Então, o mercado inflacionando bastante, diminui um pouco o poder de compra, o pessoal consome menos, se estrutura de novo e volta a linha de consumo, né? A pandemia foi um exemplo muito claro. A gente teve uma trava de mercado para varejo e Uhum. depois teve uma demanda reprimida que deu um Nossa. boom. Agora a gente retrocedeu de novo. A gente está no meio de uma crise, se a gente for parar para analisar. Só que tem gente que chora e tem gente que vende o lenço. Com Vai certeza. da gente se posicionar da melhor forma, né? Eu sempre falo, meus maiores investimentos foram feitos nos piores momentos econômicos. Uhum. A minha casa, comprei no auge da pandemia. Da pandemia. No auge da pandemia. Então, querendo ou não, ganhei dinheiro, porque a construção civil aumentou muito o valor, Aham. né? Fiz mais alguns investimentos também em momentos de recessão, E é né? justamente isso, né? Eu participei de uma palestra do Ricardo Amorim, Uhum, economista, né? isso. No Connecting Mob, que ele bateu justamente nessa tecla. Que os melhores investimentos e a hora certa de você investir é na época que muitos consideram como crise. Exato. Que é ali que as oportunidades moram. Quando o negócio está fácil, quando o negócio está bom, o imóvel já está inflacionado, a condição de pagamento já não é a mesma, porque o construtor já tem o caixa e já tem a demanda para tocar a obra. Exato. E assim, é nesse momento que as grandes oportunidades aparecem. Exatamente. É basicamente isso. Quando todo mundo quer a mesma coisa, a tendência daquilo ali é ficar mais caro, Uhum. né? E se tu tens algum poder de compra ainda numa recessão, opa, tu dá as cartas, Uhum. né? Tem um momento que tu dá as cartas e tem um momento que tu recebe. E na tua visão, Gabriel, essa mudança do cenário de os bancos, além da taxa de juros estar mais alta, está diminuindo o percentual de liberação. Uhum. Isso impacta e trava mais ainda, mas qual que é a visão de negócio? Por que os bancos estão fazendo isso? Isso primeiro, para mim vai ser uma oportunidade para outras financeiras virem para o Brasil e trabalhar o dinheiro delas aqui, porque se a gente for falar nos Estados Unidos, se tu queres financiar uma casa, tu coloca não é CPF lá, não lembro mais, tu Aham. coloca a tua inscrição lá, tu tem 60 pessoas, 60 entidades te oferecendo crédito. Olha só. E no Brasil não, a gente pensa em Caixa, Itaú, Aham, um Bradesco da vida, de vez em quando, né? Uma aham, cooperativa ou outra que tu vai se alastrando. Daqui a pouco não. Ele vai vir mais empresas que vão estar fazendo isso. aham. Home equity vão vir muito mais para o Brasil. Então a gente vai entender, vai ficar interessante também. O mercado ele vai mudar um pouco, ele vai trazer mais ofertas de dinheiro. Daí tu traz um dólar para cá, só que lá a taxa de juros em 3%, aqui em 15%, né? Que vai ficar Aham, mais interessante tu emprestar. aham. Faz Então sentido. vai ficar bom, né? Só que eu sempre digo, nossa economia é uma economia jovem, então ela tem muito que se desenvolver. Não Aham, estamos falando de um aspecto de 1 ano, 2 anos, a gente está falando de um médio prazo, aham. né? 5 anos para frente. Mas eu vejo coisas boas ainda. Tu usa isso a teu favor, a tua visão dessa trava dos bancos pode se tornar uma oportunidade. A tua Exato, visão exato. pode se tornar uma tendência? Isso para Sim, os acredito que próximos sim. anos. Acredito que para os próximos anos é tendência e cada vez vão vir mais olhares de fora para o nosso país. Novas opções, né? Exato, exato. Hoje a gente fala do quê? De um mercado mais escasso, menos dinheiro circulando. Mas a longo prazo isso aí vai mudar, né?
Então, essas empresas de fora já estão vindo, a EQI já vem com muito em relação a investimentos aqui. Hoje tu já consegue fazer um financiamento imobiliário, né? Home equity, enfim. Às vezes tu tens um imóvel liquidado, tu bota ele numa operação de crédito, libera recursos para te comprar o teu segundo. Teu segundo imóvel. Né? Então, vai da pessoa aproveitar a oportunidade e ver o momento correto. E mais uma vez, para finalizar o episódio, mais uma vez prova que para você ter as oportunidades certas e saber aproveitar o momento certo, você precisa estar bem amparado e bem estruturado para essa jornada ser tranquila e você poder aproveitar as oportunidades que batem na tua porta. Exatamente. Porque pode ser que daqui a pouco a gente, sei lá, veio uma... Gabriel, tô com um imóvel aqui de 300 mil por 100 mil. Se tu não tá preparado, se tu não tá estruturado e se tu usou todo o teu dinheiro da época da pandemia, tu não vai conseguir comprar essa boa oportunidade. Exato. Né? Então, é saber quem tá por trás te assessorando também. Porque sozinho, você pode até ir, mas é mais fácil quando você tem um bom corretor, um bom assessor financeiro para te auxiliar nesse trajeto, né? Exato. E voltando para o escopo do seguro, né? Trazendo mais um pouquinho para o meu mercado. Claro. Né? Esse dinheiro, tu nunca vai precisar se dilapidar porque te acontecer algum problema físico de saúde. Né? Porque tu já tens uma ferramenta que te ampare financeiramente. Total. Então tu nunca vai ser o cara que vai vender o teu bem num momento delicado. Vai ser o cara da oportunidade. Cara, eu achei fantástico essa ideia. E é a dor do brasileiro, né? Tu ter que se desfazer de alguma coisa para uma doença. E aí você não fica refém a um SUS, a um seguro. É porque eu não sei do governo, é horrível. Porque o suporte do governo... Não... Tá. E se tu tivesse evitado isso? Exato. Tu com dinheiro na mão, tu faz o que tu quer. E tu vai aonde? Querem me tratar em um lugar melhor. Sírio-libanês. Acho que o dinheiro no bolso. Tá aqui. Pega, vai onde tu quiser. Faz o que tu bem entender. Que bacana. Meu amigo, quero te agradecer. Obrigado por também, né? ter topado participar do Pod Imóveis, por ter trazido tanta informação. Realmente me agregou demais. Era um campo, um mercado que eu não fazia ideia de como funcionava, como que era. E tenho certeza que também abriu a mente para quem assistiu e quem vai assistir a gente. De pensar antes, na prevenção, na estratégia do que lá na frente. Depois não adianta chorar pelo leite derramado. Infelizmente. É a clássica, meu amigo. Muito obrigada mesmo, viu? Obrigado também. Obrigado pela oportunidade. Gente, vou deixar o contato do Gabriel aqui na descrição, as redes sociais. Entre em contato com ele, toma um café, marca uma assessoria e eu te vejo no próximo episódio.